E se a história que a gente conhece pudesse ser reescrita, mas não com tinta, e sim com medo, sabe? É isso que a gente vai explorar hoje numa fábula muito poderosa sobre verdade, sobre memória e sobre o que acontece quando o poder resolve distorcer os fatos. Essa é a história do escriba de Menêmose e a tinta da mentira. Olha, para começar, vamos direto ao coração da história com uma pergunta que é central para tudo. O que pesa mais, gente? Uma mentira que foi anotada, registrada num pergaminho, ou uma verdade que foi, sei lá, simplesmente esquecida com o tempo? Fica aí essa reflexão, porque essa pergunta é a chave de tudo que a gente vai conversar. Então, para a gente começar a responder isso, a nossa história nos leva para um tempo, um lugar, onde registrar os fatos era muito mais que um trabalho. Era de verdade uma missão sagrada. Pensa só nesse lugar, a casa do saber eterno. Era lá que os próprios deuses, veja bem, escolhiam mortais para tarefas de uma responsabilidade gigantesca. Não era um lugar qualquer, não. Era tipo o epicentro da memória do mundo, o ponto de encontro entre o divino e o mortal. E dentro desse lugar, a função mais nobre de todas era do escriba de Mnemosine. Isso mesmo, Mnemosine, a deusa da memória. O escriba dela era basicamente o guardião da verdade. A missão, registrar cada detalhe do mundo com uma precisão e uma coragem absurdas. Uma tarefa que, olha, exigia uma devoção que era quase divina. Só que essa devoção toda estava prestes a ser testada, né? A corrupção da memória, ela não começa com barulho, com uma explosão. Ela chega de mansinho com um novo escriba e uma nova lealdade. E aí que entra em cena um escriba diferente. Um cara que tinha a lealdade, digamos, dividida. O medo dele não era o julgamento dos deuses, não. Era o descontentamento dos governantes, dos poderosos que estavam ali bem perto dele. E a pena dele, que devia servir a verdade, passou a servir a conveniência. E aqui a gente vê o processo acontecendo na prática. Uma verdade que era gritante virava o quê? Um sussurro no registro. Um fato que era constrangedor para os poderosos, silêncio total. E um acontecimento grave, bom, esse simplesmente era apagado, como se nunca, nunca tivesse existido. Ele virou o escriba dos lapsos. Acontece que essa traição toda da memória não passou batido, né? Lá do Olimpo, os deuses estavam de olho, observando tudo. E a fúria divina, ela estava prestes a chegar. O primeiro veredito, claro, veio de Zeus. E o interessante é que ele não condena o erro em si, mas a intenção por trás. Essa frase, não há escrita que permaneça, apenas sombra, ela é fortíssima. O que ela quer dizer? Que um registro escrito com medo não é só falso, ele deixa de ser um registro de verdade. Ele transforma a história num grande vazio, numa sombra. Depois vem Hermes, o mensageiro, e ele responde aquela nossa pergunta lá do começo, lembra? Uma verdade que a gente esquece é uma perda, claro, é um vazio. Mas a mentira que é anotada, isso é diferente. Isso é um peso, é algo ativo, que não só apaga o que aconteceu, mas envenena o presente e o futuro. Cria uma realidade falsa que continua e continua a causar estragos. E para fechar, vem Atena, a deusa da sabedoria e da justiça, e dá o golpe final. Por que um registro todo remendado, mutilado, é pior do que nenhum registro? Pensa bem. É porque ele abusa da nossa confiança. Um livro em branco, pelo menos admite que não sabe. Agora, um registro falsificado, ele mente na cara dura, usando a aparência de verdade para enganar quem está lendo. Bom, com os deuses tendo dado o seu veredito, as consequências aqui no mundo dos mortais não demoraram para aparecer. E junto com elas, veio uma punição bem específica da deusa que foi traída. O impacto foi devastador. Imagina só. As pessoas viviam uma coisa, mas os registros oficiais diziam outra, completamente diferente. Elas falavam que teve uma tempestade e o pergaminho que recebiam dizia que o dia foi ensolarado. A confiança, que é a base de tudo, né, foi para o espaço. E o mais trágico de tudo, o próprio escriba se perdeu. Ele já não sabia mais se o que escrevia era lembrança ou pura invenção. E aí veio a maldição de Mnemosine. Mas não foi um raio, uma praga, não. Foi algo muito mais sutil e, por isso mesmo, mais profundo. Uma maldição silenciosa. Ao distorcer a memória dos outros, o escriba virou inimigo do próprio nome, do próprio legado. Ele foi condenado a ser lembrado justamente por aquilo que ele destruiu. E tudo isso nos leva à conclusão, a moral poderosa dessa fábula.
uma reflexão final sobre o que acontece quando a verdade é, de propósito, apagada. Porque a lição final é a seguinte: a ausência de palavras também fala. Muito. Aqueles espaços em branco nos livros, as coisas que não são ditas nos noticiários, os lapsos de memória intencionais, tudo isso vira um registro por conta própria. No mundo onde a verdade é atacada, o silêncio não é um vazio. Ele é, na verdade, uma testemunha barulhenta daquilo que foi escondido. E a pergunta que essa fábula deixa no ar é: o que será que os silêncios da nossa própria época estão gritando para quem está disposto a ouvir? Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.